Está começando mais um Comentando no QG. Depois de um longo inverno, estamos de volta. Sim! Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E cara, muito tempo depois, cá estou de volta. E eu vou começar já de volta o podcast. Tá sentando uma data diferente, porque eu quero falar de um filme que eu vi recentemente. Revi, né? Vi duas vezes. E cara, eu vou ter que falar que ele é meu top 1. Meu top 1 de piores filmes do ano. Sim, galera, hoje eu vou falar sobre o filme do rato. Vou falar sobre Mousetrap. Sim, pra quem me conhece o suficiente, já convive comigo e fala: mano, você fez uns bagulho bem duvidoso. Estamos aqui voltando e já trazendo nessa linha. Já vai traçar daqui, tá? Mas, pra você que começou a ouvir o podcast desse episódio e já vai me julgar, pensa bem na diversão que você vai ter nos próximos minutos. Talvez uns 10, 15 minutos, talvez um pouco mais, talvez. O podcast não tem edição, só tem música de fundo, muitas vezes. Então você já tem sua diversão aí, essa parte você saiba que você vai se divertir. Mas, antes de nós seguirmos, eu quero falar um pouco do histórico disso, tá? Se existe um ponto que a gente tem que começar a tratar aqui nesse podcast, é justamente essa linha tênue aqui do caminho. Mousetrap, ele é um filme que se utiliza dos domínios públicos da primeira versão do Mickey Mouse, que é o Steamboat Willie, que é aquele do barquinho, o Mickey do barquinho, que em janeiro desse ano, 1º de janeiro, ele virou domínio público, então ele não é mais propriedade da Disney. Por não ser mais propriedade da Disney, já surgiu-se uma porrada de projetos. Então, fora Mousetrap, ainda tem alguns outros filmes que vão se valer dessa estética. Tem um jogo de terror e acredito que terão muitos outros. Porque assim, já não é mais, tipo assim, explicando um pouco melhor talvez, né? Até mais fácil. Pra quem realmente tá ouvindo isso e não conhece muito como que funciona, eu não lembro qual que é o prazo, eu não lembro mais como funciona. Eu lembro que antes era 50, depois foi pra 80. Mas tipo assim, a Disney, por exemplo, ela tentou postergar muito porque ela sabia que os direitos de muitas coisas clássicas dela entraria. Tanto que lá nos Estados Unidos essa lei até ganhou, né, essa questão da expiração dos direitos. Ele tem um rolê lá que tinha um meme com essa questão do Mickey, justamente porque os caras sabiam que uma hora ou outra a primeira versão do Mickey, e por consequência com o tempo as demais, vão cair em domínio público. Tá, então assim, quando entra em domínio público, qualquer pessoa pode pegar aquele material e fazer qualquer coisa. Então, tipo assim, eu quero fazer uma comédia romântica utilizando aquilo. Posso. Quero fazer um terror. Posso. Porque aquilo não tem necessariamente um dono, vamos dizer assim. É algo que tá pra todo mundo, é um domínio público, tá? Dito isso e esclarecido que esse filme foi projetado em 1º de janeiro de 2024, inclusive eu lembro claramente que esse trailer saiu exatamente nessa data, eu fiquei, cara, isso parece ser muito bizarro. Quando surgiu as primeiras pessoas falando desse filme, foi ainda mais engraçado, porque a reação, no geral, é que esse filme é horrível. Era horrível. Vocês também não falaram errado e é isso. Que eu falei um pouco antes. O consenso geral quando esse filme surgiu era que o filme é horrível, tá? Eu assisti o filme. Vi, vamos dizer assim, que eu vi, tá? E ainda inclusive vi dublado também. Então eu posso falar que sim, cara, é um filme que ele, pra mim, ele entra na risca. Numa seleta risca de algumas outras coisas que eu já falei nesse podcast. E se você for procurar, você vai achar. Vai procurar que eu não vou citar nomes aqui não. Talvez se eu lembrar, eu vou deixar no link aqui embaixo pra você clicar e lá ver os outros. Mas ele entra nessa seleta lista de obras que elas são tão ruins, não chega a ser um ruim para ser ofensivo, sendo muito honesto. Só que é um ruim que ele se leva muito a sério em alguns momentos e não há essa necessidade, tá? Realmente, na verdade, esse aqui eu ainda acho que é o ruim que não se leva a sério. Eles sabem que tipo, o bagulho é totalmente fora de contexto. Mas é um ruim que ele não se leva a sério e ele consegue ser um filme que passa rápido até. Ele é um ruim que passa rápido, felizmente. Porque o conceito é... Tem duas meninas que trabalham numa loja. O chefe delas pede pra elas ficarem até mais tarde, porque uma galera vai lá comemorar um aniversário. Elas ficam e o cara vai ver um filme. Ele vai ver o Steamboat Willie. E nisso ele começa a ouvir uma risada. Ele ouve a risada, ele olha pra máscara e a máscara solta meio que eu quero te mostrar um mundo novo, um rolê assim, e o cara fica possuído pela máscara. Sentido? Nenhum. Como que essa história se passa, né? E antes de eu entrar em outros conceitos.
A história é narrada por uma menina que não é a protagonista. As protagonistas que aparecem inicialmente é uma terceira menina, uma gótica, com 2 policiais. E tem um policial que é o sensato e tem outro que tenta fazer o papel do policial mal. E esse cara que faz o papel do policial mal, irmão, é o ser humano mais ridículo que existe. É caras e bocas atrás de caras e bocas. Ele dá aquela sugadinha, faz dentinho, faz... Você tem que mostrar. Você é a culpada. E você fica tipo, caralho, irmão, pra quê, porra? Pra quê? Não precisa. E é um filme que ele tenta se alicerçar no que aconteceu no local, né? Na localidade onde eles estão, que é um salãozinho de festas com jogos e tal. Ao mesmo tempo que ele tenta se alicerçar nesse depoimento que a menina tá dando. Então é um pouco zoneado. Acho que vocês entenderam, porque até pra explicar um pouco mais complicado sem o recurso de vídeo. Porque, cara, esse real tem que mostrar cenas, porque tem uns bagulhos assim que não faz muito sentido. Mas assim, o vilão, ele é um vilão que ele mata, obviamente, ele é um slasher. Só que tem alguns pontos que eu acho que é um pouco complicado. Que é o quê? Tem uma morte, é um filme de terror, obviamente a classificação indicativa ela no mínimo 14, 16 anos. Só que ele é um filme que ele se propõe a ser um slasher, mas que não mata. E quando mata quando eu digo não mata, é tipo assim, não na presente cena. Eu acho não, né? Tem 2 mortes pra 3 que realmente é mostrada em cena. E só tem uma que é real gore, assim, que é a última. Mas todas as demais é tipo cena muito off. Ele aparece pra atacar, corta e vai pra outro momento que não faz o menor sentido. Porque quando a gente tá falando de um filme slasher, você não tá esperando que ele não mostre. Inclusive até um exemplo de filme que eu vi essa semana, que foi O Malvado, que é o do Grinch, de cabelinho lambido. Maravilhoso, esse é bom. É um ruim bom. Esse do Grinch, por exemplo, ele tem as mortes, tem o sangue falso, é um bagulho que realmente você olha e vê que a galera usou a verba de uma maneira espetacular, pra dizer o mínimo. Mas ali ele mostra, entendeu? Os caras têm ciência de, tipo assim, o quão horrível isso é e o quão trash, mas mesmo assim os caras se esforçam pra mostrar. Aqui não, aqui você percebe que, tipo assim, o que os caras tinham de dinheiro ali talvez era pra um Dolly Guaraná e pra um pacote de coxinha do Ragazzo, e é isso. Porque eles não mostram, e, tipo assim, as poucas mortes que eles mostram, eles ainda tentam fazer um negócio muito slasher padrão, então assim, é bem complicado. Isso especialmente se eu considerar que eu tô começando a gostar mais de terror hoje em dia. Então um abraço pra todo mundo que fala que eu pago pra ter medo e afins, porque realmente, mas aqui é um bagulho muito complicado. Porque, cara, é um filme que ele é ruim, tá? Obviamente ele vai entreter. Se você curte essa parada de filme ruim, eu já tenho que falar isso adiantado, ele te entretém, mas tipo, peca por isso, entende? Você tem diversos momentos que poderiam ser melhores aproveitados. Você tem uma ideia que ela poderia funcionar melhor, mas ela não funciona porque alguém olhou e falou como ser um arrombado, fazendo um filme de qualquer jeito. Como ser um fila da puta, escrever um roteiro safadíssimo, extremamente mal escrito e vender, né? Então assim, é um filme que ele, pra mim, obviamente, que eu sou meio blindado com isso, né? Tem algumas coisas, como eu disse, bem duvidosas no meu catálogo. Ele é um filme que eu olhei e falei, caralho, é ruim pra porra, mas me divertiu, me entreteve, porque eu olhava assim e falava, caralho, que absurdo. E os momentos do interrogatório são maravilhosos, é um show à parte. É um show de atuação, porque, mano, é o cara fazendo caras e poucas, você vai ver só e não sei o que, e você tipo, caralho, irmão, para, porra. Então, assim, é um filme que ele é um ruim, mas é um ruim que é interessante, é um ruim palpável, assim, de interessante de você realmente assistir, você entender o nível de loucura, né? Porque, assim, uma pessoa que fez isso, ela não estava sã. Entende-se sim a ideia de utilizar um domínio público e tal, porque nos últimos anos o que nós tivemos muito, Ursinho Pooh, que virou domínio público, os contos de fada dos irmãos Greens, né, que ganharam versões aí de terror. Então a gente tem, né, o Ursinho Pooh Sangue e Mel, a gente tem a Vingança de Cinderela, a gente tem a Maldição de Cinderela, vai ter do Pinóquio, vai ter uma porrada, e fora os que já tem, vai ter mais uma porrada. E domínio público, como eu disse, é uma coisa muito mais tranquila de você trabalhar. Então aqui a pessoa olhou e falou, opa, dinheiro fácil. E ela foi num domínio público de um bagulho que ela podia ter trabalhado de tantas formas, ela trabalha de uma forma bem qualquer coisa, entende?
Então assim, ele obviamente é um filme pra você assistir com a galera. Sim, se todo mundo curtir filme duvidoso, vocês vão amar, vocês vão se divertir, né? Agora, se você é maior de idade e você também quiser colocar álcool nesse rolê, vai em fundo, eu garanto que você vai se divertir pra caralho. Mas assim, não é um filme que ele é o auge, é a epítome do filme ruim, tá ligado? Tem coisas muito pior, tipo, todos os campos da ITN. Mas assim, é um filme que você olha e fala, caralho, como que alguém olhou e falou dinheiro nisso? E aí entra num ponto que, tipo assim, eu quero falar um pouco também que é da versão brasileira, né? Porque como eu disse, eu vi ele dublado através da cabine digital da A2 Filmes. E é um filme que, assim, eu já tinha meio que visto antes, né? Tinha conseguido dar uns bisu, né? Em algumas cenas antes e tal. Já tinha ouvido o pessoal comentar, como eu disse. Então, quando eu fui ver realmente curioso. Porque, vamos ver, né? Sei que todo mundo fala que o filme é ruim. Fui olhar nas notas aí dos Letterboxd da vida e a nota tava lá no lixo. Quando eu terminei o filme, eu falei, irmão, isso aqui realmente é duvidoso. Tipo assim, é ruim. Bate na minha linha ali de Ursinho Pooh Sangue Mel 1, Krampus e tal. Bate, tá ali, tá na família, entendeu? Pega meu top 1 de piores filmes do ano, com toda certeza. Só que a dublagem ficou divertida. A dublagem tornou esse bagulho muito mais divertido, tá ligado? Porque aquela dublagem assim, que você, seu cuzão. Então assim, é bem divertido. Tá uma dublagem bem legal. Só que aí eu falo da A2 Filmes, eu falo do filme que eu vi dublado e tal. E aí entra num ponto. Originalmente no Brasil, esse filme sairia no cinema. Tá? Inclusive eu tô gravando isso no dia 16. Era pra esse filme ter saído dia 14. Só que, um dia antes de eu gravar esse podcast, porque eu deixei pra ver o filme do feriado, por conta de várias questões, né? Correria em casa e tudo mais. Um dia antes, no dia que eu estava vendo o filme, chegou um outro e-mail informando que não, esse filme não ia mais pro cinema. A A2 Filmes tomou uma outra decisão de só lançar ele em formato digital, né? E aí eu entro num ponto que é o ponto assim que eu tenho pra mim de mais rancinho desse filme, que é o quê? Esse filme, ele é um filme que ele por si só, ele só se venderia pela curiosidade. Só que ainda assim é um filme muito ruim, então o boca a boca, ele obviamente não vai ser positivo, e o que não ajuda o pessoal que quer jogar um filme desse, que quer colocar um filme desse no cinema. Não é jogar, o termo correto é colocar, porque tipo assim, você quer disponibilizar sala, você quer chamar o pessoal, fazer o pessoal ir. Só que quando você tem um filme no nível de Mouse Trap, que é mais baixo que o Ursinho Pooh Sangue Mel 1, e sim, ele é mais baixo que o Ursinho Pooh Sangue Mel 1, rivaliza com o Krampus que eu vi. Tá? Rivaliza. E olha que é um paro bem difícil. Tá bem difícil até eu decidir qual dos dois é pior. Aí você tem um problema. Porque como é que eu, por exemplo, que voltei agora pro podcast e tal, não vou voltar na produção de conteúdo tudo empolgado, vou te indicar um filme desse pra você pegar e ir pro cinema. Agora, vai sair digital nos streaming digital? Vai. Pô, pega no streaming digital, mano. Junta com a galera, faz um sabadão de filme e assiste. Pega só os filmes duvidosos e vai nesse também. Vai fundo. Entendeu? Aqui cabe isso. Mas pro cinema é um pouco mais difícil. Então eu entendo o que os caras ficarem na... Falar, mano, geralmente a gente joga isso no cinema e no fim das contas tem essa decisão. Paulo, por que você está falando isso? Porque eu vou dar minhas considerações daqui a alguns instantes. Então também já queria deixar esse ponto, né? Que eu acho que é muito mais interessante eu deixar esse ponto pra vocês. Que esse filme não está no cinema, ele vai diretamente pro streaming, né? Vai diretamente pra locação digital, pra aluguel digital e tudo mais. Então assim, vocês vão ter uma forma de acessar ele muito mais rápido, né? Então eu acho que é interessante vocês saberem disso antes de se aventurarem atrás aí desse filme por qualquer caminho que vocês optem, certo? Mas assim, voltando pro meu ponto, que de certa forma que eu tinha falado do filme, meio que eu já falei que ele é ruim, é mandembe, aquilo tudo travado, por aí vai. Ele é um filme que, irmão, na moral, é o que eu falei. Na moral, só assiste esse filme pra te com a galera. Ou se você for eu, tipo, tiver a vibe igual a minha, desafiando o impossível. Ou se for fazer resenha pra qualquer coisa que seja. Porque ele é um filme que ele realmente, cara, ele falha muito como filme. Ele falha muito. De tudo que eu vi esse ano, assim, e de produtoras no geral e tal, esse pra mim, assim, ele é o que mais eu olhei e falei, irmão, sério, a pessoa que investiu dinheiro nisso, quando eu digo investiu, é a galera da produção, a galera que sentou, fez uma mesa, um briefing e falou, bora, e todo mundo falou, let's bora. Essa galera, ela tava louca pra ganhar dinheiro, porque não é possível que alguém olhou e falou, puta, isso vai ser foda. Porque é um filme que ele real, galera, ele não é um filme bom, ele é um filme que você termina e você tá assim, caralho, que porra é essa? E
leva um tempo pra você processar que o filme real, assim, é bem ofensivo em alguns momentos. Tipo o fato do Mickey ter fraqueza, o Chernik, mistura de Chernobyl com Mickey. Que o Chernik, ele tem piscadinha de luz e enfraquece ele. Sim, tem isso, é ridículo, mas tem. O fato de que as mortes são off, isso pra mim é ridículo, tá ligado? E fora que tem umas piadas muito maravilhosas, tipo com o maluco nerd do rolê, tá ligado? Tem uma cena que o maluco nerd ele quer falar, porque, pô, gente, a gente vai morrer se a gente se separar, porque é filme de terror, tá? Você nunca viu filme de terror? Pra mim, a menina olha e fala, eu transo. Aí você fica, não faz sentido. Porque em filme de terror, geralmente quem transa é a primeira pessoa a morrer, a pessoa pelo menos tem essa ciência. Mas assim, não é um filme maravilhoso, dá pra assistir com a galera. E se você fizer um streaming com a galera, você maior de 18 e juntar a cachaça, não é 10 de 10. Uma tour 10 de 10. Porque, sério, é um filme que pra mim assim não foi um desafio, porque eu já sabia o que viria, então foi assistir preparado. Me divertiu, né? Porque é como eu falo, o pessoal fala assim, nossa, mas você vê coisas duvidosas. E eu falo, e assim eu vou registrar isso nesse podcast. Você ver coisas duvidosas demais te faz entender o que não é duvidoso e vale a pena. Então assim, aqui tem justamente essa beleza, entendeu? Então sim, se você está desafiando o impossível dos filmes ruins, ou você simplesmente só quer assistir alguma coisa diferente, vai fundo. Putz, Paulo, eu quero juntar com a galera pra fazer maratona de filme ruim. Esse é uma boa? Com toda certeza. Eu não tiro nada, e pelo contrário, falo que você vai se divertir muito, tá? Então fica a minha dica, né, pra quem estiver procurando um filme ruim aí pra assistir. Além disso, também aproveitando aí desde já pra falar, como eu disse, o Comentando voltou. Demorou pra caramba. Mas estamos de volta, eu vou fazer um episódio pra falar algumas coisas melhor, né, até pra abranger alguns assuntos. Assim como eu também quero falar de alguns tópicos de coisas que eu li recentemente, porque, cara, que saudade eu tava de gravar esse podcast, que tá nos melhores agregadores. Se você tá ouvindo esse podcast pela primeira vez, seja muito bem-vindo, né? Se você já ouvia, seja bem-vindo novamente. Se você é o menino Luca, que provavelmente vai falar que eu sou um vagabundo, temos aí um episódio razoavelmente longo e vamos ter outros. Esse episódio, ele muito provavelmente tá saindo ou no sábado ou no domingo, ainda não decidi quando sai, ou no mais tardar segunda cedo. Mas ele tá saindo até um pouco fora. É um episódio regular, muito provavelmente vai sair. Se ele estiver saindo no sábado, ele vai estar saindo à noite. Se for no domingo, vai sair em torno de umas meio-dia. Se for na segunda, ele vai estar saindo cedo. Mas dito de outro, eu vou ter outro episódio na segunda, porque, né, faz tempo que a gente não grava, então tem que fazer algumas coisas. E eu quero fazer alguns outros episódios ao longo dos próximos dias. Então assim, conteúdo vamos ter? Vamos ter muitos. Então eu espero que vocês continuem acompanhando. Se você não me segue nas redes sociais, estão todas aqui, né, na postagem, no link do Spotify. Se você tá achando isso por alguma postagem, tem outras também pra você ir conferir. Se você tá ouvindo algum corte específico desse ou de outros episódios também, só vem, né? O Comentando tá voltando junto com outros projetos e, tipo, tá tudo se alinhando graças ao Papai do Céu aí, para eu conseguir, no final do ano, ter um episódio bem bacana pra contar um pouco mais pra vocês dessa loucura que foi esse ano e até mesmo, quem sabe, ensaiar algumas coisas novas que eu tô querendo, né? Mas como eu disse, o Comentando, ele é um podcast de cultura pop no geral, sobre cultura pop, o que mais eu quiser falar. É um podcast que ele tem previsão de sair semanalmente e, além disso, né, tá nos principais agregadores, Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Music, por aí vai. Tá, vai procurando seu agregador, se ele não tiver, me manda mensagem ou comenta aqui que aí a gente tenta ver o que acontece, tá bom? Por hora é isso, um abraço e nós fomos!